como é que você passou a pedir comida, passou a contratar um serviço que não estava acostumado com tecnologia antes? Então, você precisou se reinventar. E a empresa, a mesma coisa. A empresa precisou se modernizar, precisou investir em tecnologia, e é isso que a gente vai falar no próximo painel, que é a real jornada do consumidor brasileiro em tempos de pandemia. A real jornada do consumidor brasileiro em tempos de pandemia. Um painel com Edu Neves, CEO e sócio do Reclame Aqui, Iago Bolívar, diretor de dados do Reclame Aqui, Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, e Marcília Orsini, vice-presidente executiva da Edelman Brasil. Olá pessoal, vamos continuar o nosso evento aqui. O primeiro painel depois de muita emoção, guardando a sabedoria de Santo Agostinho. Saudade sim, tristeza não. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da jornada do consumidor, que é tão discutida, e o impacto que toda a pandemia teve, né, que não é um aspecto tão simples, porque não é um impacto só de comportamento. A gente pode falar, aumentou as compras online, então mudou o aspecto, mas as pessoas passaram para casa, alguns serviços foram redesenhados, o impacto social foi gigantesco. E esse painel a gente vai tentar falar um pouquinho disso. O Iago está aqui com a gente, é nosso diretor da área de dados e estatística. A gente vai trazer algumas informações e dados do próprio Reclame Aqui, para tentar dar um painel de fundo, assim, um pano de fundo nisso. E a partir daí, já agradecendo a Marcília, ao Renato, a gente vai falar um pouquinho, também o Instituto Locomotiva muito rico, né, em pesquisas, eu acho que vai conseguir adicionar bastante coisa. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de informação. A Edelman, que é craque aí, e acho que a gente vai conseguir trazer muito essa abordagem de marca, de posicionamento, né, de um pouco de subjetividade que envolve tudo isso para além dos dados, né, os dados como insumo, mas o posicionamento e as estratégias como algo muito importante. Vamos começar com uma apresentação aqui, o Iago vai discorrer sobre essa nossa pesquisa e aí a gente segue adiante. Vamos lá. Obrigado, Edu. A gente fez uma pesquisa no Reclame Aqui com 10 mil consumidores nas últimas semanas e nós também analisamos reclamações dos últimos 2 anos, o período anterior à pandemia e todo esse período depois, 11 milhões de reclamações e avaliações feitas pelos consumidores, para a gente chegar a ter um panorama de qual foi a relação durante os primeiros momentos da pandemia e nessas fases seguintes. A gente vai apresentar para vocês agora que o que a gente viu foi que, numa primeira fase da pandemia, ali, os primeiros meses, os 2, 3 primeiros meses, aquele momento de choque, que ninguém sabia muito bem o que ia acontecer, todo mundo estava com incerteza, trancado em casa, a gente teve um primeiro momento que nos surpreendeu, inicialmente, quando nós olhamos os dados de avaliação dos consumidores, que a avaliação subiu. As empresas estavam com dificuldade de atender, as empresas não estavam com pouca equipe para atender, com problemas que elas não sabiam resolver ainda, e a avaliação dos consumidores subiu. A nota de resolvido e, principalmente, o voltaria a fazer negócio subiu bastante nesse primeiro momento. A gente viu que isso foi um voto de confiança. Os consumidores entenderam que as empresas também estavam com dificuldade e eles foram fazendo as transições deles, enfim, para online, foram fazendo a transição para delivery, foram fazendo a transição de cancelamento de viagens e muita coisa, mas dando um voto de confiança
para as empresas em todos os setores. A gente tem um exemplo disso aqui, que a gente olha, o 8º período é o período da pandemia. Isso aqui são academias. A gente teve um crescimento de 60% das reclamações nos 2 primeiros meses da pandemia, mas a gente teve um avanço da avaliação positiva. A avaliação positiva aumentou bastante, foi mais alta do que nos 6 meses anteriores e foi mais alta que nos 6 meses seguintes. Aquele foi o momento de maior avaliação positiva. E quando as academias estavam fechadas, nada funcionava, eles não conseguiam resolver o problema, mas eles deram um voto de confiança. Passando esse primeiro momento, teve um momento de adaptação, aquela tentativa, a gente até parou de ouvir isso, porque não deu certo, mas aquela tentativa de construção de um novo normal. Então, foi o momento de troca de online para offline, de offline para online, foi o momento de adaptação ao EAD, adaptação ao home office, aquele momento de reconstrução das relações com as empresas. E aqui houve muita troca. Aqui a infidelidade foi enorme nas empresas, não é? Você teve um crescimento muito grande das lojas online, do streaming e assim por diante. E aqui a gente começou a ver algumas tensões já no atendimento. Aquela primeira boa vontade, olha, dei um tempo para você se adaptar, mas agora o consumidor começou a ficar um pouco mais exigente. Mas algumas áreas reagiram bem. A gente pode ver aqui, por exemplo, isso aqui é o setor de lojas online. O setor de lojas online, a gente pode ver que as reclamações, que são essa linha azul, não aumentaram no primeiro momento, embora os acessos, que são a linha preta, eles dispararam. E, mês a mês, ao longo da pandemia, nessa segunda fase, o atendimento foi considerado melhor. O consumidor achou que as empresas online, as lojas online, reagiram bem. Então, foi esse momento de adaptação que durou, aí a gente conta pelos dados, a gente consegue ver que isso durou uns 10 meses, esse primeiro momento de adaptação, e agora nós estamos neste terceiro momento, que é um terceiro momento de retomada desigual. Ela é desigual por setor, ela é desigual por classe social, ela é desigual por retorno ao trabalho, que muita gente já retornou há muito tempo, muita gente ainda está em home office, outros estão no híbrido, e nesse momento está sendo um momento também muito marcado por pressões inflacionárias. Por pressões inflacionárias e por essa retomada em Y, que para alguns setores e para alguns profissionais está subindo, a renda até subiu e melhorou muito, até por causa dessas trocas que ocorreram, e para outros eles estão com muita dificuldade, tanto as classes de C, D, C-, especialmente, e alguns setores que estão sofrendo muita dificuldade. E aqui a gente vê um exemplo disso do streaming, que depois eu vou retornar a ele, que aumentou muito o acesso, foi melhorando o atendimento e hoje já é considerado pior, porque a gente tem algumas tensões desses novos, essas empresas que foram retomadas. Nós fizemos uma pesquisa com 10 mil consumidores, agora nas últimas semanas, perguntando para eles se eles se mantiveram fiéis na pandemia, às marcas. Não é? Fiel mesmo, 43% se mantiveram. Não é? 20% trocou quase tudo, trocou a maior parte dos produtos e serviços que utilizava. E nós temos ali outros 37% que trocou uma boa parte, trocou parte dos produtos que utilizava. Então, a gente tem um índice de infidelidade bem alto. A infidelidade maior foi no setor de produtos alimentícios. É algo muito característico dessa última fase agora. Apps de entregas, e-commerce. O e-commerce ele foi o adotado em relação à loja física, mas ele também foi muito trocado. As pessoas experimentaram novos e-commerce, as pessoas testaram um que funcionava antes e não funcionou tão bem na pandemia. Então, houve uma grande infidelidade no e-commerce, TV por assinatura, telefonia, bancos. Essa apresentação vai ter como vocês baixarem depois, a gente passa as instruções, lá tem aí 80 slides para vocês se divertirem. Bancos também foram trocados, planos de saúde. E aqui nós temos o índice de fidelidade. São empresas e setores com muito acesso,
no Reclame Aqui, mas que eles não aparecem muito das trocas, que foram fabricantes de eletrodomésticos, meios de pagamento, agentes de turismo, transportadoras, correios e redes sociais. Agora, por que o consumidor trocou de empresa? Qual é o motivo que levou a trocar? Primeiro, preço. 62,3% dos consumidores disseram que trocaram por preço. O preço foi um fator. Vocês podem ver que isso dá uma soma maior. O sujeito pode ser mais de um motivo. Então, 62% disseram preço. O segundo motivo maior foi que outro produto ou serviço atende melhor às minhas necessidades. O terceiro foi o mau atendimento. E o quarto é que o produto ou serviço ficou indisponível ou em falta. A gente pode imaginar, então, nós estamos aqui no Reclame Aqui falando de atendimento. Então, o atendimento não é tão importante, não, porque o cara trocou por preço, depois ele foi porque o produto era bom, e só o terceiro mau atendimento. Mas, para quem não trocou, por que ele se manteve fiel? O bom atendimento já é a segunda. Quase 30% das pessoas, entre um terço e um quarto das pessoas, disseram que o segundo maior fator de se manter fiel foi o bom atendimento, e depois que o produto e serviço atendia às necessidades. Agora, a gente aqui consegue ver quais foram os produtos adotados, e ao ver o produto adotado, a gente vê essa digitalização. Internet, entrega, delivery, a gente enxerga muito o primeiro momento da pandemia aqui. E o que foi trocado, o que as pessoas deixaram de usar. E aqui a gente enxerga muito o momento atual. O que mais aparece é carne. Então, a gente vai enxergando esse momento de alta inflação, de diminuição da renda disponível, especialmente de classe C. Oi? O restaurante também é interessante que ele conversa com delivery, né? Deixou de usar restaurante. Exatamente. Exatamente, ele aparece ali e está sendo trocado agora também, mesmo para quem está saindo, pela marmita e tal, por essa dificuldade de renda disponível aqui. E pelo que a carne, por exemplo, foi trocada? Por carne de frango, porco, ovo, salsicha, legumes, verduras. Isso aqui mostra, não é, um quadro bem preocupante da economia nesse momento. Não é? TV por assinatura foi trocada por streaming, YouTube, por nenhum, ou pela TV Box. Não é? Bancos. Eles foram trocados por bancos digitais, e no banco, olha, o atendimento é 56,4%. Ele foi trocado pelo atendimento. E telefonia também, muita gente mudando de plano para planos mais baratos. Agora, a TV por assinatura, que teve uma grande infidelidade, e muito baseada em preço, ela mostra para a gente uma coisa interessante. A gente enxerga, isso aqui é o streaming, que o streaming disparou no início da pandemia, mas todo mundo adotou, é muito melhor eu pagar R$20, R$30 no streaming do que pagar R$200 na TV por assinatura. Mas o atendimento do streaming foi piorando. E o atendimento da TV por assinatura foi melhorando. Hoje, ele está no melhor momento nos últimos 2 anos. E a gente vai ver o desafio de todo mundo que foi adotado na pandemia. Ele foi adotado, é a nova, é a alternativa, é digital, só que aí começa a enfrentar os desafios de escala, os desafios de atendimento, os desafios de infraestrutura do país, os desafios de ter muita gente para atender. E a TV por assinatura foi reagindo. Você tem os dinossauros, você tem os estabelecidos reagindo. E essa reação a gente vê que está sendo no atendimento. Vários dos entrantes estão tendo dificuldade agora de manter boas notas. Eles estão com as piores notas que já tiveram, e a TV por assinatura está com as melhores notas que já tiveram nesse momento. Eu queria agradecer ao Cauê, que fechou todos os gráficos, fez boa parte dessa apresentação que vocês estão vendo, e ao Eduardo da Arte também, e o pessoal do marketing, ao Chicão, e dizer que a gente, enfim, tem muito mais dados sobre isso, vocês podem baixar. Legal. Bom, gente, essa é uma piada interna, porque a gente fala que o Iago mesmo fala, o Cauê que trabalha e ele que aparece nas apresentações. É verdade, eu só falo. Então, vamos lá. Eu acho que vou fazer um wrap-up aqui rápido para a gente tentar determinar uns momentos, e aí vocês podem dizer, não concordo nada, Edu só falou besteira, concordo em parte, concordo com tudo, e fiquem à vontade. Marcília e Renata, eu vou passar para vocês. Então, a gente podia dizer que a gente teve
3 momentos aí que foram divididos. Eu acho que um é o momento do caos, que o consumidor entendeu tudo que estava acontecendo porque ele fazia parte do caos, né? Ele também estava trabalhando nas empresas e ele também estava envolvido no problema, então veio esse primeiro momento, onde as notas sobem, etc. Depois veio o momento das necessidades que a pandemia despertou, delivery, e-commerce, TV por assinatura, canal de internet. Aí veio o momento de infidelidade, onde ele começou a ter que procurar algo que funcionasse na vida dele. E agora a gente vem com uma consequência, depois até eu pedi para o Renato falar bastante disso, que eu vi uns vídeos, fiz um estudo sobre o Locomotiva e tem umas visões bem de impacto econômico, né? A gente começa agora a sentir esse impacto, esse desalinhamento social, poder aquisitivo que incrivelmente cresceu em alguns lugares e outras áreas foram extremamente achatadas, inflação, etc. Então, acho que agora a gente começa a ter menos homogeneidade. Mas, dentro disso, acho que você falou 2 coisas interessantes. Uma é o motivo da infidelidade aparente, que é, a primeira é o preço. Que a gente também fala que quando o consumidor vai selecionar algo, ele fala, eu vou comprar o mais barato, porque é o pensamento econômico de saída e depois eu vou escolher outros atributos. Mas quando ele abandona, quando ele fica, o primeiro é porque ele não está tendo problema, né? O 67 está funcionando o meu produto ou serviço, estou feliz da vida, então não vou trocar. Mas se eu não estou feliz da vida, o motivo de eu não estar feliz da vida, o primeiro deles é o atendimento, que aí depois casa com a pesquisa que você mostrou nesse momento agora de TVs e do desafio dos streamings. Aí está cheio de objetividades, mas eu queria passar para a Marcília, que a gente conversou um pouquinho antes e eu achei bem legal, existe uma questão subjetiva de marca, né? Eu sempre digo que a marca ela tem que construir sempre uma poupança para onde ela retorna, né? A gente aqui no Reclame Aqui fala essa poupança de valores, de propósito, de ser bom você continuar existindo. Eu estou tendo problema com você, mas eu acho que é bom que sua marca exista no mundo. Ou quando eu não me importo, né? Aí você não tem esse ativo de marca, que para nós é o trust, e aí você está em maus lençóis, porque você não tem tempo de corrigir serviço ou oferta, etc. Fala um pouquinho para a gente como que vocês aí na Edelman veem isso. Obrigada, primeiro, por estar aqui. E, para mim, eu vou traduzir a poupança que você está falando aí. Para a gente, poupança é confiança, né? Para a gente, a poupança é o ativo reputacional. E ativo reputacional, ele é construído por meio de trust, de confiança, né? Então, a poupança de uma marca, de um produto, de um serviço, nada mais é do que esse ativo que a gente não consegue, né, a gente consegue, mas a gente não consegue prosaicamente, né, tangibilizar, que chama confiança, mas que hoje a gente sabe que confiança, que é a poupança, ela impacta efetivamente nas relações de consumo, né, nas relações dos nossos consumidores. Claro que a gente tem que olhar tudo isso, e eu quero fazer esse adendo, porque eu acredito, de fato, que a gente não vai conseguir entender esse momento que a gente está vivendo em termos de relações de consumo sem a gente entender o momento que a gente está vivendo e que as pessoas estão inseridas. Então, vamos voltar lá, março de 2020, o Brasil entrou realmente na rota da pandemia efetivamente, né? E a partir desse momento as coisas mudam. Então, a gente está inserido numa situação que ela é sanitária, mas ela é uma situação que tem impactos econômicos e tem impactos políticos e impactos sociais, né? Então, a gente tem que entender essa jornada do nosso consumidor sob vários aspectos, os tangíveis e os intangíveis, né? E quando a gente pensa que a gente está inserido dentro de uma situação que é totalmente desconfortável para a gente, em termos sociais, sanitários, políticos e econômicos, a gente também entende que existe uma mudança de relação na compra, né, na relação de compra das pessoas com as marcas, que vão passar desde questões que eu considero default numa situação em que a gente está vivendo, né, de perda de empregos, de perda de renda, de uma série de coisas, que é a questão do preço, que é a questão da qualidade, mas a gente também vai ver uma mudança na relação de consumo, tendo como base uma necessidade maior de segurança das pessoas. E no momento em que a gente tem que mudar a forma que a gente se
que a gente compra, né? Que a gente compra para sobreviver, a gente também vai mudar os nossos atributos. Então, muitas coisas que a gente está vendo hoje, como mudança de comportamento, eles são puxados, eles são empurrados por essa questão de que, para eu poder sobreviver nesse mundo onde a gente tem que viver de forma conectada, com cautela, com segurança, com protocolos, com uma série de coisas, eu preciso me relacionar com marcas e produtos e serviços que eu confie além de tudo, né? Que eu confio que vai ter o melhor custo-benefício, que eu confio que vai fazer a coisa certa, que eu confio que vai me entregar no tempo que eu preciso, porque se eu precisar de um remédio, né, eu preciso que essa entrega seja rápida, eu preciso que eles me entreguem o produto certo, né? Eu preciso entender que eles não estão demitindo pessoas. Então, aí vem um monte de coisas que fazem parte, né, dessa decisão de compra, que nada mais é do que essa poupança, que é a confiança no final do dia. Porque, com certeza, a gente vai em busca de uma marca mais acessível quando a gente já precisa, mas a relação de consumo está mudando tanto e os consumidores mudaram tanto, passando de algo que é individual para algo que é coletivo, que questões como procedência, questões como sustentabilidade, questões sobre coerência, questões sobre trabalho justo, uma série de outras, diversidade, integridade empresarial, passaram a ser colocadas na mesa, né? De uma forma não homogênea em todas as classes, né, em todas as rendas ou em todas as faixas etárias, mas passa a ser colocada na mesa, né? Eu acho que é essa questão mais importante que a gente vê, que é essa importância do ativo confiança nessa relação de compra. Por isso que a gente fala que confiança é o novo capital de uma marca, porque ela vai impactar diretamente no negócio, né? O que é impactar diretamente no negócio? É tudo isso que a gente está falando. E esses dados, eles mostram exatamente volatilidades que são mais objetivas, mas se a gente pegar cada um deles e entender cada um desses momentos que a gente está passando, a gente consegue trazer para essa conversa todos esses atributos que a gente chama de atributos mais institucionais, que são mais intangíveis, mas que são totalmente focados nessa integridade empresarial. Nossa, muito legal. Renato, vamos tentar juntar as duas coisas, também um pouco na conversa que a gente teve, você falou um pouco de diversidade, um pouco de posicionamento, mas eu sei que vocês são muito ricos em pesquisa. Comenta para a gente tentar juntar o objetivo e o subjetivo na visão do Instituto. Opa, primeiro, bom dia para todo mundo, um privilégio estar aqui com vocês. Eu sou fã do Reclame Aqui há muitos anos. Vamos lá. Primeiro, vamos entender como é que está a cabeça do consumidor, né? E a questão não é que os produtos estão mais ou menos caros. Independente de eles estarem mais ou menos caros, e nós vimos a importância que o preço aparece, o brasileiro está com menos dinheiro. Então, a régua do que é caro ou do que é barato depende diretamente do quanto que esse cara tem de dinheiro no bolso. É esse que impacta a compra por ocasião, é isso que impacta o experimentar mais ou menos novas marcas, né? E se essas marcas que eles estão experimentando são marcas premium ou se são B-brands, que é aquele momento em que o consumidor ele não quer abrir mão da categoria de consumo e aí ele faz um downgrade para uma marca mais barato, e downgrade no ponto de vista de preço, nós vamos ver isso daqui a pouco, porque do ponto de vista de desempenho e performance da marca, esse consumidor acabou descobrindo que tinha muita marca mais barata e que entregava a mesma coisa que aquela marca mais cara, o que vai inclusive impactar na retomada das marcas líderes nesse processo de pós-pandemia, porque elas vão ter que se reinventar. Essas marcas líderes que cobravam um overprice, cobravam mais caro por conta do reconhecimento e mesmo por conta da confiança que esse consumidor depositava na marca ao longo da história, ela vai ter que ter um novo pacto aí com esse consumidor, investindo em inovação, investindo numa série de mudanças que justifiquem aí pagar o maior preço. Essa questão do preço não é um detalhe, porque quando se vê os índices de inflação, em especial de menor renda,
né? O último levantamento deu 10% de inflação. Só que como é que o consumidor enxerga a inflação? Ele enxerga nas contas recorrentes, em especial as contas básicas, que é o que ele compra no supermercado, o que ele paga de gasolina e o que ele paga na conta de luz. E nós sabemos que o básico que ele compra no supermercado subiu bem mais do que 10% pelo aumento da compra das commodities, do preço das commodities, que a gasolina subiu bem mais do que 10%, e o gás, eu não vou nem perder meu tempo falando aqui, porque todo mundo que paga gás sabe exatamente. Botijão hoje, dificilmente se encontra um botijão com menos de R$100 o valor do botijão. Então, a sensação que esse consumidor tem é que o poder de compra dele diminuiu. E quando o poder de compra do consumidor diminui, ele tem que procurar novas alternativas. Por isso que a maioria absoluta disse aí na pesquisa do Reclame Aqui, assim como disse nas nossas pesquisas do Instituto Locomotiva, que o índice de experimentação de marcas, de trocas de marcas foi muito grande. Foi a maioria absoluta dos consumidores afirmaram que trocaram de marcas. De algumas ou não. Nós perguntamos isso de outro jeito, Iago. Nós perguntamos se ele experimentou novas marcas. Não é porque você pode experimentar e não necessariamente comprar essas marcas, e os índices são ainda mais fortes, beiram em torno de 75% dos consumidores que experimentaram novas marcas. E 80% deles dizem que vão passar a considerar essas novas marcas nos seus próximos processos de compra. Esse movimento não se deu apenas com produtos ou serviços, também se deu na discussão de pontos de venda. O Brasil vinha, até antes da pandemia, num processo de redução dos canais de compras. E agora a gente vê um processo de ampliação dos canais de compras. Ah, Renato, mas nós vimos aí crescer absurdamente o consumo por aplicativos, né? O consumo pela última milha, e de fato cresceu, né? Para quem está nos assistindo ter uma ideia, nós temos aí 23,1 milhões de brasileiros que não pediam delivery e passaram a pedir. 23,1 milhões de pessoas. São novos, são entrantes aí no mercado de delivery. 42,9 milhões de brasileiros, o que dá 26% do total de consumidores do Brasil, já compravam, mas passaram a comprar com mais frequência. Então, se é verdade que esse consumidor experimentou novas marcas, também é verdade que ele experimentou novos canais. O delivery talvez seja o que mais cresceu. E sabe o que muda com o delivery? O preço que o consumidor tem que pagar por mudar uma marca ou por mudar um canal de compra. Olha a dor de cabeça que era mudar de supermercado antes do delivery. Você tinha que mudar a sua cultura, mudar a sua rota, né, onde que você trabalha, né, o circuito que você faz para ir no supermercado. O delivery faz com que você tenha que mudar um botão do aplicativo. Né? Então, esse custo da mudança, esse pênalti que o consumidor deveria pagar para mudar seu canal de vendas diminuiu. E aí a importância das marcas ficam cada vez mais claras para um país desigual como o nosso. Para um país em que teve uma desigualdade escancarada na pandemia, onde uma parcela da população podia trabalhar em home office e outra não podia trabalhar em home office, né? Aliás, talvez o novo critério social do Brasil não tem que ser nem o critério de renda, nem o critério Brasil de classificação socioeconômica, tenha que ser o critério de quem trabalha em profissões onde o home office é possível e quem não trabalha em profissões onde o home office é possível. Então, esse consumidor, sim, passou a dar importância cada vez mais para as atitudes da marca. Essa confiança que ele deu para algumas marcas, ele não deu para as outras, em especial para as marcas que negavam a pandemia, que subestimavam as vidas humanas e que subestimavam também a atitude que eles deveriam ter com seus colaboradores, né? E aí eu vou fazer uma provocação que talvez alguns não gostem, eu queria concluir essa primeira parte falando isso. Basta ver a diferença de dois grandes varejistas tiveram com relação à pandemia.
A diferença da postura da Ravan com a postura do Magazine Luiza. Uma fez de tudo para manter as lojas abertas. A outra, antes do lockdown, fechou as suas lojas e protegeu os seus funcionários. Um menosprezava o processo da saúde. A Luiza investiu e fez a maior campanha da iniciativa privada pela busca da vacina. O outro financiava a cloroquina. Eu estou fazendo essa provocação que não tem absolutamente nada a ver com política, tem a ver com as posturas sociais que as empresas têm. E mais do que nunca, a pandemia mostrou que o consumidor será cada vez mais fiel às empresas que se colocam como parceiras, prestando bom atendimento, sim, mas também tendo uma atuação social cada vez mais relevante. Nossa, muito legal. Esse final eu traduziria com o tema do evento, que é muito legal ter uma empresa que melhora a vida das pessoas, né? Que muda a vida das pessoas para melhor, e eu acho que isso está alinhado dentro do princípio de branding, etc. Agora vamos fazer outra rodada aqui. Eu vou passar para você, Iago, depois da gente ter ouvido essa opinião sobre brand, depois um pouco essa visão sobre realidade social, inflação e etc. E que o Renato fechou bem com a questão também ligada a branding. Como que você vê isso na observação que a gente tem a partir do Reclame Aqui, mas também da sua própria visão de mundo aí? A gente enxergou, foi tentando enxergar nos dados, mas também enxergar, quem trabalha com estatística chama de evidência anedótica, mas quem é gente normal chama de vida, não é? A gente olhar na vida, conversar com as pessoas o que foi acontecendo na pandemia, a gente viu muito uma relação entre o consumo e a vida das pessoas, como isso acontece. A gente via, por exemplo, que existia uma relação direta entre as pessoas buscarem e comprarem tênis e a abertura social. As pessoas compravam mais tênis quando elas saíam. Então, a compra de tênis nos 4 primeiros meses da pandemia desabou. A compra de tênis começou a subir ali em julho, não é? Essa coisa do home office, por exemplo, a gente enxergava a busca por camisa cresceu e a busca por calça caiu, não é? Quem está nessa classe social, como o Renato falou, do home office, não é? Ficava preocupado com, enfim, um pouco o cenário, a camisa e tal, e você tinha outra pessoa tendo que sair e arrumar uma bicicleta e conseguir uma bicicleta de aluguel, só que os sistemas de aluguel de bicicleta que ficavam na rua pararam durante a pandemia também, e você tinha essa dificuldade. Agora, essa relação do consumo com as situações da pandemia, que foram, enfim, situações trágicas e que afetaram as pessoas de forma diferente, elas se refletem nessa divisão também, porque para muita gente aumentou a renda disponível. Para muita gente o mercado cresceu. O pessoal de TI, por exemplo, ficou com o mercado superaquecido, não é? O pessoal de dados ficou com o mercado superaquecido, o pessoal de redes sociais ficou com o mercado superaquecido. Enquanto outras pessoas não só perderam, não é, que precisavam fazer o trabalho presencial, não só perderam a fonte de renda, como elas também passaram a ser mão de obra desse novo mercado, porque passaram a entregar, passaram a ser entregador de delivery e assim por diante. Então, o que a gente tem enxergado é que, nesse momento, essa divisão, essa chamada retomada em cada economia, está se aprofundando, você tendo muitas empresas vencedoras e empresas que perderam e não conseguiram voltar, mas marcas e também consumidores, não é? Consumidores que estão ali trocando carne por ovo e consumidores que estão conseguindo, na verdade, nesse momento, está numa posição de força em relação às marcas, porque elas estão com mais dificuldade. A gente vê um exemplo que a gente pode ver isso na questão de divisão de classe é a questão do alimento, não é? A inflação dos alimentos é maior que a inflação geral. A inflação geral está aumentando, o índice de difusão da inflação está chegando a 70% dos produtos estão aumentando, não é? Mas a questão é que, para quem recebe ali até R$3.000, o alimento é uma parte muito grande da conta. Só que a energia também subiu muito.
E aí você tem, se você pega a energia e mais o alimento, a pessoa realmente não tem possibilidade. Aí a troca que ele faz da TV por assinatura não é nem pelo streaming, a troca que ele faz é pela TV aberta. Não é? Então, essas relações e de como as marcas reagem a esse impacto, não apenas de mercado, mas o impacto na vida das pessoas, a gente consegue enxergar muito nos dados e tem quem reage de forma positiva, empresas, instituições, e tem quem reage de forma negativa. Tem quem enxerga isso só como uma oportunidade de mercado e tem quem enxerga isso como uma oportunidade de fazer diferença também. Legal, eu vou pegar bem esse ponto. Desculpa, deixa eu aproveitar o gancho. Pois não, pode falar, Renato. Do Iago. Super bacana o que ele falou. E eu queria acrescentar um outro tema que eu tenho certeza que a Marcília também entende bastante, que é o efeito que o otimismo ou o pessimismo tem no comportamento das pessoas, né? As pessoas acham, muita gente acha que economia é uma ciência exata. Economia é uma ciência humana. E o sucesso ou o fracasso de planos econômicos passam necessariamente por gerenciamento da expectativa dos consumidores. O que eu estou querendo dizer com isso? Que otimistas compram mais do que pessimistas. Otimistas empreendem mais do que pessimistas. Otimistas têm uma maior predisposição ao crédito, porque têm mais segurança que vão pagar do que os pessimistas. E, no limite, nós não podemos reduzir o otimismo ao pessimismo apenas por uma questão de personalidade do consumidor. Olha, existem consumidores mais otimistas, que veem o copo meio cheio, e consumidores mais pessimistas, que veem o copo menos vazio. Isso é meia verdade. O que existe são ambientes de consumo e ambientes econômicos em que as marcas apontam uma confiança e uma perspectiva de futuro melhor ou pior para o consumidor. Que o poder público aponta uma perspectiva melhor ou pior do que para os consumidores. E o que nós vivemos hoje, infelizmente, é que junto com a crise sanitária, junto com a crise econômica, nós vivemos também uma crise de perspectiva. Né? O brasileiro aí de 2014 para cá vem descobrindo que o fundo do poço tem alçapão. Algumas marcas estão tentando fazer o seu papel aí da iniciativa privada, algumas conseguem, outras não conseguem. Mas nós estamos bem longe de ver a luz no fim do túnel. E sabe qual que é o detalhe de uma das nossas últimas pesquisas que para mim, tangibilizam esse nosso papo? É que os otimistas compram 18% a mais do que os pessimistas. Então, ou se tem um trabalho de resgate da confiança, não apenas nas marcas, mas nas instituições, ou o processo de retomada da economia vai ser muito mais lento do que todos nós gostaríamos. Eu quero complementar isso que o Renato está dizendo, se for possível, porque, de fato, essa questão do espírito, né, de toda essa questão do otimismo, do pessimismo, ele impacta diretamente na confiança nas instituições. Porque, de fato, quando a gente pensa em qual instituição eu confio mais na empresa, no governo, na instituição mídia, numa ONG, o que eu confio mais? Eu tenho que entender que essa confiança, né, nas instituições que fazem parte do nosso ecossistema de vida, elas estão relacionadas com exatamente esse otimismo, esse pessimismo que a gente tem e que estão totalmente relacionadas com a situação política, econômica e social que a gente está inserido. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, nos estudos que a gente faz na Edelman, as pessoas dizendo que a confiança no governo diminuiu e a confiança nas empresas aumentou, a gente está dizendo o quê? Que por toda essa situação que a gente está inserida, né, de novo, sanitária, social, política, econômica, que é uma coisa só, né? No final é uma coisa só. Impacta diretamente na expectativa que você tem de que essas instituições vão conseguir trabalhar para resolver os problemas que são de interesse público. Então, quando eu falo que a confiança no governo está em baixa há muito tempo e a confiança nas empresas se mantém numa instabilidade, num único nível de confiança, eu estou dizendo que eu, como cidadã, confio mais, acredito que uma empresa vai conseguir resolver problemas que o governo não consegue, né? Então, eu
deposito as minhas expectativas numa instituição porque a gente acredita que ela vai ter mais agilidade, ela vai ser mais idônea, e um monte de outras coisas. Por que eu confio numa empresa? Porque é a empresa que é o motor econômico do país, né? É uma empresa que consegue dar empregos, é uma empresa que consegue pagar salários, é uma empresa que consegue me pagar o plano de saúde, quando a gente não confia mais em outras instituições. Por isso que eu sempre falo, né, para a gente falar de confiança nas instituições, de uma forma mais ampla, ou confiança que impacta no consumo, a gente tem que entender esse ambiente que a gente está inserido. Caso contrário, a gente não consegue fazer essa análise, senão a gente fica só olhando os números lá, que são super importantes, que trazem um monte de dados para a gente, mas a gente precisa fazer aquele deep dive, a gente precisa ir mais fundo nisso, né? Então, quando a gente fala que a única instituição confiável no Brasil hoje é a empresa, é porque todas as outras falharam em suprir as nossas expectativas como pessoas parte da sociedade, né? E quando a gente, então, é isso, né? Juntando com o que o Renato está falando, o nosso humor, né? A nossa animação ou desanimação em relação a alguma coisa vai afetar na confiança e vai afetar em um monte de coisa, poder de compra, em comprar mais uma marca menos outra, enfim, é um ecossistema super complexo aqui, né? O que está sendo bacana é que a gente consegue juntar essas três coisas que a gente está falando aqui para fazer essa análise. Legal. Eu acho que aqui tem um ponto bem importante. Eu vou passar para o Iago fechar aqui. Vamos fazer um bloquinho, aí a gente tem 10 minutos que eu quero fazer um caminho para outro destino que é... Primeiro, eu queria recomendar para todo mundo o estudo da Edelman, o Barômetro de Confiança, que é muito legal porque tem muitos anos de histórico. Foi um estudo que eu conheci há 7 anos atrás, numa visita que nós fizemos nos Estados Unidos, mas depois eu descobri que ele já existia aqui, e é muito rico isso. Eu acho que essa questão do trust como fenômeno social, né, essa questão de que as pessoas continuam depositando as esperanças delas nas empresas e esperam que os CEOs resolvam os grandes problemas, se juntem, casa também com o que o Renato falou, espera a postura de pessoas que estão buscando solução, porque elas são parte dessas empresas, né? Aí, o próximo bloquinho eu quero falar um pouco do endo nas empresas e menos do ambiente externo e social. Aí a gente passa por isso. Mas Iago quer fazer um comentário final aí nesse bloco, vamos dizer assim. Eu só queria comentar que o Renato e a Marcília falaram, o Renato sobre otimismo e a Marcília sobre confiança, não é? E a gente teve, na verdade, a gente tem uma dinâmica entre otimismo e confiança também, porque muitas vezes você pode vender um otimismo temerário, como em algum momento foi vendido. Já voltou. Tinha empresas, não só o governo, tinha empresa que em setembro do ano passado estava falando sobre a retomada, voltou a vida normal e vem o verão aí, e a gente sabe a tragédia que a gente passou no verão. Então, a gente tem, na verdade, essa dinâmica de que o otimismo ele depende da confiança também. Se quem está te vendendo o otimismo, você pode confiar. Porque em algum momento, talvez você precise ouvir do seu líder o que o Churchill dizia, daqui para frente vai ser sangue, suor e lágrimas, mas nós vamos vencer. E você pode confiar nele. E não dizer, olha, a bomba está caindo aí na sua cabeça, mas você pode, vamos continuar, está tudo normal, nós já vencemos. Já está normal e nós já vencemos. Então, essa relação entre a confiança e o otimismo, você tem que confiar em quem te aponta um caminho para o otimismo. E isso tem a relação das empresas. A gente teve empresas vendendo um otimismo exagerado em algum momento, mas também governos e as instituições, e você encontrar o caminho, se você pode confiar aquilo, ou aquilo é só uma tentativa de te animar e te endividar e te deixar num cenário de renda disponível menor e juros altos para você sair fazendo empréstimos. Bom, e aí, então, movendo para essa visão que eu sempre penso que branding é ato contínuo, por isso que é gerúndio, né? Não é o gerúndio, é o ato de existir como marca, né? É o ato de propagar-se como marca, é o ato de realizar como marca, e aí tem N atributos e etc. Não vou me meter aqui a ser especialista, porque a Marcília está aqui para ajudar a gente nisso. Mas, principalmente, o branding, ele existe através
de um corpo de pessoas que executam essa marca, né? Como você viu nessa pandemia, e também para a gente tentar apontar caminhos, né, para as marcas, aquelas marcas que conseguiram, porque também todo movimento é oportunidade. A gente sabe que a gente está falando de crise, mudança por preço, crise, mas isso gera movimento de pessoas, de marcas para outras marcas, ou o ensaio de tentar procurar outras marcas, seja pelo preço, pela posição geográfica, como for, mas no fundo isso é construído por gente. O que vocês observaram nesse aspecto e como vocês enxergam a importância do branding no endomarketing? Posso falar primeiro? Marcília, por favor. Renato, então tá bom. O que a gente vê, né, é que o público interno, né, o que a gente chama de empregado, ele é o principal ativo de confiança de uma empresa, de uma marca, de um produto, de um serviço, né? Ele é o maior embaixador dessa marca. Mas ele só é embaixador dessa marca se ele consegue entender que essa marca vive aquilo que ela fala, né? Então, aí eu queria, de fato, resgatar um assunto que o Renato tinha colocado aqui para falar sobre isso, que é o caso Havaianas versus Magazine Luiza, né? Para a gente analisar um pouco a postura, né, das empresas em relação aos seus públicos internos. Então, quando a gente começou a viver essa questão de pandemia, né, a gente estava olhando lá os nossos consumidores tentando se segurar, mas a gente também viu as empresas tentando se segurar e organizando a vida delas para que elas pudessem se manter trabalhando, se manter com seus empregos, se manter com seus clientes e assim por diante, né? Saiu na frente as empresas que conseguiram entender quais eram os riscos que elas precisavam tomar em relação à manutenção da segurança das suas pessoas. Por quê? As pessoas, o público interno, são o principal ativo das empresas, né? Não existe corpo vivo, empresa, sem quem trabalhe para as empresas, né? Então, é um quebra-cabeça até meio simples de se montar quando você pensa que você tem que voltar para dentro, né? Olhar para essas pessoas, fazer movimentos de extrema segurança e respeito para que você possa mostrar que você, de fato, é o empregador que faz a diferença na vida dessas pessoas, de novo, uma vez que as empresas depositam as maiores expectativas das suas vidas nas empresas. E não é diferente com as pessoas que trabalham nessas empresas. Então, de fato, quando você tem uma marca que fala que faz e que faz de verdade, começa fazendo isso de dentro para fora, né, você potencializa do para fora para dentro o atributo de confiança, né, e você faz com que exista uma verdade nessa marca, né, porque eu falo que hoje a relevância de uma marca ela consiste na intersecção de 3 coisas, que são a cultura dessa marca, o propósito dessa marca e os anseios da sociedade. E os anseios da sociedade, eles são os nossos anseios de uma forma geral, sendo ou não sendo empregados dessas marcas, né? A relevância de uma marca, de uma empresa, de um produto, de um serviço, ela consiste nessa interseção entre todas essas coisas, né? Então, é nesse momento que eu acredito que o poder, né, de um trabalho, de fato, de branding existe, que é você conseguir olhar para além daquilo que que é objetivo, que é olhar que se você não faz um trabalho de verdade de dentro para fora, você não tem verdade de fora para dentro. Ou seja, você não vai impactar essas coisas da mesma forma, né? E hoje a gente sabe que, tenho certeza que os funcionários do Magazine Luiza, né, do grupo, eles são os maiores embaixadores e são os maiores porta-vozes dessa marca. Não porque a dona Luiza é incrível, porque ela também é, mas porque essa empresa consegue adotar medidas e conseguiu adotar medidas de segurança, de estabilidade para os seus públicos internos, entendendo que o negócio ele tem que andar com essa engrenagem funcionando com o mesmo peso, né? Então, quando alguém vai me indicar uma empresa, provavelmente
esse empregado vai falar, eu tenho certeza, se você comprar lá no Magazine Luiza, você vai receber um produto com segurança, porque esta empresa está mostrando que ela tem uma outra postura. Então é aquilo que a gente fala que é o walk the talk, né? Que assim, eu faço aquilo que eu falo, né? Então, eu acho que isso é bem importante aqui. Deixa eu puxar aqui, que nós temos 3 minutinhos aqui para o Renato fechar. As suas pesquisas, as pesquisas do Instituto Locomotiva, as suas observações corroboram com o que a Marcília colocou? Como você vê isso aí? Assina embaixo cada vírgula que a Marcília levantou, o que volta ao primeiro parte do nosso debate sobre colchão reputacional, né? Vamos fazer algumas perguntas meio óbvias aqui. Se tiver um caso de produto danificado, qual empresa o consumidor confia mais para resolver? A que era contra a pandemia ou a que aceitou a existência da pandemia e procurou ter ações para combater a pandemia? A resposta é muito simples. A gente acha que muitas vezes seria indiferente, já que o problema do produto defeituoso poderia ser visto como um problema do fabricante, não um problema do varejo e tudo mais. Não, nós estamos falando de confiança. O mesmo tipo de confiança que vale para as relações pessoais. Você prefere comprar um carro usado de quem? De um fanfarrão que saía dirigindo a alta velocidade, que você sabia que não pagava os impostos direito? Ou de uma mãe de família, muito centrada em ajudar as pessoas, né, em querer o melhor para todo mundo? É essa comparação que tem que ser feita. E isso, obviamente, parte do endo também, porque não é só da postura externa, é da capacidade que os seus colaboradores têm de falar algo que realmente acreditam. Perfeito. E se de um lado você tem alguém que promove o debate numa empresa, do outro que tenta forçar os funcionários a pensar como você pensa, obviamente que o grau de engajamento desses colaboradores, né, na hora de falar da sua marca, na hora de defender a sua marca, na hora de mostrar que oportunidades estão sendo dadas, são absolutamente diferentes. Sem medo de errar. Só existe espaço para a verdade hoje. Você pode até taticamente conseguir algo, mas com uma mentira momentânea, com instrumento de propaganda, um pouco daquilo que o Iago falou lá, quando você vende uma falsa esperança, uma falsa expectativa, mas isso não resiste ao tempo. Colchão reputacional é coerência, e coerência é falar para fora de casa aquilo que você aplica dentro de casa. Vou encerrar. Aqui com vocês. Vou interromper para encerrar com isso. Só há espaço para a verdade. Eu acho que essa é uma coisa simples e difícil para um mercado corporativo que tem um hábito histórico de usar poder para construir marca com força de mídia e falsas imagens, etc., e que vem desde o advento de redes sociais e sites como Reclame Aqui, sendo corroído nesse modelo e surgindo, acho que esse modelo que socialmente é muito melhor e muito mais coerente para quem levanta todo dia para trabalhar dentro de uma empresa que constrói valor. Iago, acho que você tem um recadinho aí para passar para o pessoal. Só falando um pouco sobre isso que você está falando, né, as redes sociais e o Reclame Aqui, por exemplo, conseguem mostrar não só o que a empresa fala sobre ela mesma, mas o que falam dela, né, o usuário diz. Então, a empresa pode construir o marketing que ela quiser e dizer o que ela quiser, mas você entra no Reclame Aqui e vê o que o consumidor, o que a pessoa que usa aquela empresa, de fato, enxerga do atendimento. Não é? E as redes sociais e o Reclame Aqui conseguem dar essa outra voz também e colocar outros atores nessa construção da reputação. Eu queria dizer que essa pesquisa que nós apresentamos aqui, que tem muito mais dados, está bem maior, e dados do Reclame Aqui, todo mundo que se inscreveu para assistir o Trust vai receber um link para baixar essa pesquisa. E o Reclame Aqui tem uma equipe de dados, e pode também atender a sua empresa, podem entrar em contato conosco. Aí temos um painel com 20 milhões de consumidores e temos milhões de análises aí feitas pelo Cauê, pela equipe do Valton, que a gente pode ajudar as empresas a entender melhor esse mercado. Legal. Bom, obrigado, Marcília. Obrigado, Renato. Eu passaria aqui a manhã inteira conversando disso,
o dia todo conversando disso. Acho que é um tema muito rico, mas foi bem colocado. Tem um timer piscando irritantemente aqui. Já estou levando o pito da produção. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha contribuído no trabalho do dia a dia e na visão dentro das companhias de vocês. A gente se vê no próximo bloco.